Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha leitura desta semana. Fiz o meu primeiro vlog de leitura, espero que vocês gostem muito. E nós vamos falar sobre Amor às Caudas Perdidas, de Paola Alexandra. Que livro, meus amigos, que livro! Eu fiz alguns takes para vocês acompanharem e no final eu volto para contar o que eu achei dessa leitura, quais foram os aprendizados e ensinamentos que eu tirei aqui dessa narrativa maravilhosa e sensacional. Vamos acompanhar um pouquinho como foi a leitura aí nessa semana? Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar sobre Amor às Caudas Perdidas. Eu tô fazendo um vlog de leitura, eu cheguei praticamente na metade do livro. Eu tô gostando, algumas coisas me incomodaram, algumas não, uma coisa em específico me incomodou, que é toda hora eles ficarem usando, né, cara e moça. Eu entendo que é pra trazer ali um viés, né, uma sensação de que cada região tem seu vocabulário, seus dialetos, mas em todo momento eu acho que fica um pouco cansativo. Eu acho que a Paula escreve muito bem, mas neste momento essa questão me incomodou um pouco. No demais, a história é muito boa, a gente tem diversos temas assim que são importantes serem abordados. Eu acho que ela tá trazendo o tema da doação com bastante conhecimento, com bastante informação. Deu para perceber que ela foi realmente atrás de entender como é que funciona esse processo. E por enquanto está sendo uma leitura que está me agradando muito. Vou aproveitar o meu horário do almoço para dar continuidade nessa leitura que vem me fazendo muito bem e que eu tô gostando muito. Bora acompanhar um pouquinho? Esse take eu tô fazendo pra vocês verem as minhas reações na hora que eu tô lendo o livro. O Theo, ele é um menino muito sentimental, dá pra perceber que ele tem um medo aqui de perder os pais. E inclusive isso é abordado no livro de uma forma muito bonita, assim. Ele escolheu a geriatria, né, pra poder de alguma forma tentar salvar os pais na velhice, caso eles viessem a ter alguma doença que geralmente os idosos têm. Já a Laura, como todo mundo sabe, né, ela é funcionária de uma empresa onde ela precisa fazer artigos ali, e o tema que ela vai precisar abordar aí pelo próximo tempo é adoção. E é uma questão que mexe muito com ela, porque o que dá a entender é que ela terminou o relacionamento dela anterior porque o noivo, juntamente com os avós, esconderam um segredo dela. E esse segredo presumo que seja que ela seja adotada, ou pode ser que eu quebre a cara. Eu tô na página 138, fiz uma pausa aqui pra gente poder conversar um pouco. O começo do livro, ele é muito fluido, assim. É uma história muito legal, ele traz temas muito importantes como confiança, ele fala sobre o aborto, fala sobre sonhos, sobre inseguranças. E eu acho que ele conversa muito com a gente porque são questões que todo mundo pode passar, mas no dado momento a gente tem uma amizade muito forte, que é da Laura e da Tainá, que é uma amizade muito bonita de se ver. A Tainá realmente é aquela amiga que você pode contar em todos os momentos, e a gente também conhece o Theo. Tanto o Theo quanto a Tainá foram adotados, e aí a história começa a destrinchar como é que foi a adoção deles. A Laura, pra criar esse artigo, né, pediu ajuda pra Tainá, e a Tainá falou que o Theo não teria problema nenhum em falar sobre o tema, que pra ele é algo muito tranquilo. Como a gente começa a discorrer o livro, a gente começa a perceber que por mais que seja um tema que ele não se sinta desconfortável em falar, certas situações mexem com ele e ele vai e volta no passado, lembrando de coisas que ele já passou, lembrando por momentos difíceis que ele precisou enfrentar. E a Laura, ela percorre ali muito do caminho em focar na carreira, em esquecer o que ela passou até aqui e não perdoar os avós, que usou, né, ali o noivo também para esconder um segredo dela. Em alguns capítulos tem alguns poemas que foram escritos por uma mulher chamada Matilda. Eu demorei um pouco para pegar o feeling da coisa, mas até onde eu entendi, é a mãe da Laura.
E aí você começa a entender que esses poemas ali retratam o que a mãe da Laura passou anteriormente. É uma leitura que eu tô gostando muito. No geral, é uma leitura que tá fluindo bem, que eu tô gostando muito. E que eu volto aqui para fazer mais takes da minha leitura. Eu me emocionei agora com esse capítulo, porque o Theo, ele tem uma memória, né, de como que era a vida dele quando ele não tinha um lar, quando ele vivia num abrigo. Então eu acho que existem muitas crianças que passam por isso e conhecer o outro lado da moeda tá sendo muito enriquecedor e muito gratificante. Eu volto para contar para vocês as minhas outras impressões e aí a gente vai conversando ao longo dos dias e ao longo que a minha leitura for fluindo. Ontem a gente falou mais um pouquinho da leitura de Amor às Causas Perdidas. Hoje eu vou continuar a leitura. Hoje eu vou continuar a leitura e vou trazer vocês comigo para acompanhar. E aí minha intenção é depois eu voltar já com o feedback final de como foi ler este livro de Paula Alexandra. Vambora? Ô, gente, peraí, vou vir até aqui. Eles foram passear de moto. Ai, senhor, que eu já tô começando a me irritar. Que eles estão demorando muito pra, né, dar um beijo. E aí, ele tira a blusa pra dar pra ela, porque ele acha que ela tá com frio. E ela fala que o que ela tá sentindo não é frio, é outra coisa. E aí, em vez dele, né, resolver o problema, o que que ele faz? Nada. É isso mesmo, ele não faz nada. Tá me incomodando, porque tá demorando pra acontecer, mas eu entendo a causa disso. Mas enfim, vamos lá. Estou revoltada. Passou o capítulo todo, eles só conversaram. Ele levou ela no mirante, que falou que ia ter uma recompensa, a recompensa não veio. E eu não consigo ler mais, que eu tenho que fazer coisas da vida adulta. E por enquanto é isso. Então, li mais um capítulo nesse tempo aqui que eu gravei. E aí, quando eu voltar, é pra gente falar sobre o desfecho. Bom, como vocês puderam ver, foi um mix de emoções e sentimentos. Eu chorei muito com essa história do Theo e da Laura. Pra quem não conhece, a Laura era jornalista e o Theo, ele é um médico geriatra. É muito interessante a gente entender e descobrir o que levou ele a buscar a geriatria. Os dois muito machucados, passando por situações muito parecidas. Aqui a gente acompanha a Laura se colocando e se questionando a questão do maternar para ela. Em contrapartida, a gente tem o Theo, um menino que foi adotado quando ele já tinha, se não me engano, 10 ou 12 anos. E aí a gente entende também o que ele passou, então a gente acompanha o trauma dos dois. Diferente do Theo, a Laura, ela foi enganada pela sua família, então a descoberta, né, da sua realidade, ela é muito diferente. Você acreditar que você foi gerada de uma forma que tinha amor, que tinha desejo, e que a gravidez da sua mãe foi algo muito importante para ela mesma, é algo que mexe muito com você quando você se dá conta com a verdade. A Laura, ela foi criada pelos avós, que a gente consegue perceber que deu muito amor e carinho pra ela, mas em um dado momento esse amor e carinho, eles não são o suficientes porque a Laura descobre de uma forma muito difícil a sua realidade. Não vou contar muito mais sobre o que acontece na vida da Laura, porque senão a gente entra muito ali, né, no viés do livro, mas de forma geral aqui a gente entende um sentimento de rejeição. Um dos temas principais abordados no livro é a adoção. Para quem já sabe, né, eu já ouvi falar em outras reviews, o Theo e a Tainá são adotados, mas eles têm um vínculo familiar gigantesco, assim, é incrível de ver a conexão que os dois têm. Diferente da Laura, que não foi adotada, mas passa por uma crise e conflitos pessoais gigantescos. A gente vai ter temas muito importantes nesse livro, a gente vai ter opiniões sobre família, sobre segredos, sobre perdão, sobre o significado do que é ser mãe. E eu acho que a autora consegue trazer pra gente grandes reflexões. Em alguns momentos eu chorei, porque o Theo se tornou um menino muito sensível pelo que ele passou na vida dele. Ele tem muito medo de perder os pais adotivos. Eu acredito que uma pessoa que se dispõe a adotar uma criança, ela está escolhendo amar o desconhecido. A gente não sabe o que uma criança passou para ir para um lar adotivo, o que fez com que ela chegasse até ali, quais são os traumas que ela carrega. Então aqui a gente consegue acompanhar o Theo trazendo pra gente essa visão, trazendo pra gente os traumas dele de infância, tudo que ele passou para se tornar o homem que ele é hoje em dia.
E em contrapartida a gente tem também a Tainá, que é um personagem, né, ali de plano de fundo, mas que faz total diferença no enredo. Ela é a melhor amiga da Laura, ela também tá passando por um conflito pessoal, ela também tem as suas questões a serem resolvidas, mas os três acabam se unindo em prol de cicatrizar as suas feridas. Então um ajuda o outro, o romance entre a Laura e o Theo é construído de uma forma muito incrível, muito madura. Se vocês perceberem aí no meu vlog, né, de leitura, eu fiquei tipo, ai, fiquem logo, se beijem, se amem, se casem, sejam felizes para sempre. Mas só depois eu fui entender o que a autora quis construir aqui. Não tem como você amar alguém se você não se ama, não tem como você amar alguém se você não deixa o seu passado para trás. E a Laura, ela tinha muitas questões ali para cicatrizar as feridas que ela tinha no coração dela até ela poder se entregar verdadeiramente pro Theo. Então eu acho que é uma leitura muito mais madura, principalmente essa questão da gente ter temas muito importantes, assim, potentes. Eu acho que a Paola, ela acertou, assim, de uma forma que me falta palavras para definir, porque o sentimento da rejeição, ele é muito difícil, só quem tem contato com pessoas que foram adotados, ou já passaram por uma realidade muito parecida, ou conhece pessoa, ou tem alguém na família que vive essa realidade, vai entender o que a Laura sentiu. Os conflitos que o Theo passa, o medo da morte, a estrutura familiar que eles têm fazem a gente entender muitas questões de quem é adotado. Então aqui eu acho que a gente consegue ter uma visão do que é o sentimento de uma pessoa quando ela é adotada, ou quando ela vem de uma base familiar que não tem a melhor estrutura possível, mas ainda assim ela teve amor e carinho. Então eu acho que a Paula, ela conseguiu trazer essas duas visões pra gente de uma forma muito potente. É um romance contemporâneo, mas antes de ser um romance contemporâneo, é um livro potente que faz a gente refletir sobre muitas coisas, sobre o que é ser mãe. Ser mãe não é só uma pessoa que te gerou, ser mãe é quem te criou, quem escolheu te dar amor e carinho. Eu acho que uma das principais lições que o livro dá é essa. E aí eu acho que a gente tem aqui também um outro tema muito importante, que é o significado de família. Família não precisa ser somente a sua família de sangue. Às vezes um amigo seu é muito mais família do que a sua própria família. Às vezes a gente encontra em uma amizade que a gente não encontra na nossa família e tá tudo bem. O importante é que a gente saiba que a gente tem com quem contar, que a gente possa ali ter pessoas que vão acompanhar a gente na nossa caminhada, que vão ter um ombro amigo, que vai ajudar a gente aí nessa jornada chamada vida. Eu amei o livro, muito, 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 muito. Eu acho que a gente tem aqui muitas referências. Uma das principais é Alice no País das Maravilhas. Eu achei incrível as tiradas que a autora colocou no livro. A gente tem as princesas da Disney. Por um momento a gente fica muito mexido, porque eu acho que toda mulher em algum momento acreditou em contos de fadas e desejou que seu príncipe chegasse em um cavalo branco. E aqui a gente vê a importância, né, que as histórias de princesas tiveram na vida da Laura e como isso fez com que ela idealizasse algo muito diferente para a vida dela. E é muito insano a gente perceber que em um dado momento ela chega a acreditar que ela não merece aquele amor que ela assistiu diversas vezes com a família dela em uma tarde de domingo ou em uma tarde onde ela pudesse estar com a família. Então é um livro que traz muita referência pop, se eu posso chamar assim. A gente se identifica muito como mulher no sentido do amor, né? O significado do amor, da gente esperar a pessoa perfeita, esperar o príncipe encantado. E a gente vai entendendo o amadurecimento dessa personagem ao longo da sua trajetória. Eu acho que a Laura teve pessoas que foram fundamentais para a vida dela. Eu sei que foi muito duro tudo que ela passou. É muito difícil você cair em si, que muitas vezes o que você teve é um genitor ou uma genitora e não um pai ou uma mãe. Mas em contrapartida, a vida sempre vai preparar pessoas que estão ali para te acolher, para te amar e para te aceitar do jeito que você é. Então foi uma leitura que mexeu muito comigo, é um tema que mexe muito comigo. Eu acho que o tema em si, assim, de ponta a ponta, da forma que ele foi abordado, foi excepcional. A gente tem aqui alguns dados em relação à adoção no Brasil que são muito pertinentes, onde crianças negras ou crianças que têm maiores de 10 anos têm uma certa dificuldade em conseguirem ser adotados, e a gente consegue entender o outro lado da moeda. A adoção no Brasil, ela não é tão simples, ela é muito mais complexa. A
regra em si, né, todo o processo de adoção, ele é muito mais árduo. Eu acho que, né, se vocês acompanham outros casais aí que já adotaram ou que estão na fila de adoção, vocês vão ter uma noção maior do que é isso. E aí que esse livro, ele é rico em muita informação. Talvez não seja um livro que você encontre o que você procura. Em um dado momento a gente entende o porquê o nome do livro ser Causas Perdidas, e eu achei genial a forma como a autora tratou o tema do livro. Mas acho que é uma leitura obrigatória, sabe? A adoção não é um tema muito abordado, a gente não entende muitas coisas. Eu acho que também a gente precisa se informar e procurar mais para entender o que é a adoção, o que acontece com mães que não desejam, né, cometer, mas desejam sim disponibilizar o seu filho e não ter nenhum vínculo e colocar essa criança para uma instituição ou um lar adotivo, quais são os impactos que isso causa na vida dessa pessoa e o que isso vai fazer na cabeça dessa criança, né, ao longo que ela for ali evoluindo, amadurecendo, crescendo, entendendo a sua história. E um ponto-chave para mim aqui é o momento em que você conta mesmo para a criança em que ela foi adotada e que ela escolheu ser amada. Então, Amor a Causas Perdidas é um livro muito rico em informação e em conteúdo. Não é um livro perfeito, eu acho que a gente tem um porém só, que é, né, que eu acho que eu já até comentei no vlog, que é o uso excessivo do termo moça e cara, mas, gente, perto do conteúdo e perto das informações e de toda a carga emocional e tudo que tem aqui, isso acaba sendo de menos, tá? Sendo bem sincera, assim. Então, a Paola, ela até falou no agradecimento dela, né, que ela tem uma pessoa na família que foi abandonada pela mãe, e ela tem prioridade até no assunto porque ela acompanhou essa vivência, né, desse familiar próximo. Então, é muito forte, assim, eu consegui sentir o sentimento tanto da Laura quanto do Theo. E, minha voz até embarca. E eu consegui entender qual é a mensagem que o livro da Paola quer passar. Então, assim, apenas leiam, sem rótulos, sem preconceitos, sem achismos. Eu acho que foi uma escritora que teve muita coragem em abordar um tema tão complexo e tão difícil de ser tratado como é no nosso país. Bom, posto isto, foi o meu primeiro livro do ano, 5 de 5, espero que venham muitos por aí. Eu quero saber se você já fez essa leitura, se você não fez. O que você achou? Me conta nos comentários a sua opinião, se você achou interessante, se você ficou curioso para ler ou não. E antes de mais nada, antes de a gente encerrar, né, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentar aqui a sua opinião e não deixar de acompanhar os próximos vídeos do canal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, um super beijo e até a próxima. Tchau!